Você que me acompanha aqui no canal já sabe que eu sempre trago dicas de como fazer investimentos em leilão de imóveis. Porém, muita gente tem dúvidas a respeito da aquisição de imóveis por meio de financiamento bancário no leilão, principalmente o extrajudicial. Dificilmente a gente localiza algum judicial com essa modalidade. Porém, é muito comum que o leilão extrajudicial possa sim se utilizar de financiamento bancário, geralmente da própria instituição que está levando o bem a leilão. No entanto, muita gente tem dúvidas se essa modalidade de aquisição realmente traz lucratividade, já que você vai estar pagando uma parcela e, em tese, praticamente 90% do valor dessa parcela é juro. Porém, eu tenho aqui um caso prático onde a gente fez a arrematação do imóvel, a contratação de crédito de financiamento, reformou o imóvel, colocou à venda e depois de vendido se apurou os ganhos. Será que vale a pena? Me acompanha aqui que eu vou te mostrar o passo a passo de tudo o que aconteceu, quanto foi gasto e o período que isso demorou para acontecer. Agora voltando aqui ainda, antes de a gente entrar no assunto, eu quero te convidar a visitar o meu site ali no bastosmoraisadvocacia.com.br, onde você vai encontrar informações a respeito dos nossos serviços prestados aqui no nosso escritório. Tá? A gente faz a assessoria do início ao fim, com todos os procedimentos passo a passo para o arrematante do leilão, o investidor, não ter problemas. Leilão anulado, dificuldade em promover diligência, em obter carta, obter ata, nada disso é problema para quem tem acompanhamento profissional. Então dá um pulinho lá no site, olha como é que funcionam os nossos serviços, assiste o vídeo que tem lá de apresentação, que inclusive eu digo qual é o valor de honorários que você vai gastar nas suas arrematações. E depois faz ali contato com a nossa equipe, agenda uma reunião para que possamos conversar, eu e você, a respeito das suas intenções e qual é a melhor estratégia de arrematação para você. E então, de volta aqui, a gente vai saber agora se vale a pena ou não a arrematação de imóveis de leilão utilizando financiamento habitacional. E nesse exemplo eu vou utilizar um imóvel com financiamento caixa, tá? Porque esse imóvel eu mesmo comprei, fiz o financiamento e já vendi, então eu tenho números consolidados. Então aqui, começando, tá? O passo a passo da arrematação com financiamento. Eu comprei o imóvel em 28 de setembro de 2022 por meio de leilão extrajudicial. Tá? O valor do imóvel me custou R$ 83.304,90. Após a arrematação, você paga a comissão do leiloeiro, que nesse caso foi no dia seguinte, 5% no valor de R$ 4.165,25. Depois disso, você vai precisar pagar a entrada do financiamento, que para os imóveis de leilão da Caixa é de apenas 5%. Você financia 95% do valor da arrematação. Cuidado! Tem gente que não se atenta aos detalhes e perde informação super importante. A Caixa financia 95% do valor de arrematação se o valor total que você está projetando de lance ele for até 80% da avaliação. Ou seja, se por exemplo o imóvel vale 100 mil, foi avaliado pela Caixa em 100 mil, está em leilão até 80 mil de lance, você vai conseguir financiar 95%. Passou os 80 mil, você vai ter que pagar a diferença, à vista na entrada. Depois disso, o que a gente faz é a contratação de crédito. Essa contratação aconteceu no dia 25 de outubro. Perceba, um detalhe importante, tá? Esse imóvel, quando eu fiz a arrematação dele, eu também comprei outros imóveis no mesmo dia. Consequentemente, eu precisei optar por qual deles eu queria que fizesse a contratação primeiro. E esse aqui foi um dos últimos que eu fiz efetivamente a assinatura do contrato lá na Caixa. Por isso que demorou tanto, tá? Foi quase um mês até eu assinar o contrato e a contratação do crédito Caixa, ela custa ali em torno de R$ 1.200 e geralmente vem algum outro serviço junto
que incrementa o valor. Então, esse serviço a gente vai chamar de produto e aqui, para mim, a contratação mais o produto me custou R$ 1.652,54. Depois disso, a gente faz o pagamento da ITBI, que aconteceu 5 dias depois da assinatura do contrato. E para mim, a ITBI custou R$ 1.312,5. A seguir, a primeira parcela, lá em 1º de dezembro de 2022. Pouco mais de 30 dias do pagamento da ITBI. As parcelas desse imóvel, 668,70, elas vão ter alteração, porque a parcela caixa ela é definida com um indexador que é volátil. Então vai ter mês que a parcela vai subir, vai ter mês que a parcela vai regredir. O registro imobiliário aconteceu em 27 de dezembro, fim do ano passado. Com o advento das eleições e tudo mais, muita coisa ficou atrasada. Porém, para além disso, a Caixa também não tinha muito recurso em caixa para conseguir fazer financiamento habitacional. Foi mais ou menos ali por outubro, faltou dinheiro para a Caixa conseguir suprir a demanda de contratos. E quando retornou a ter dinheiro, muitos contratos foram pagos. Isso também gera acúmulo lá no registro de imóveis e por isso também demorou tanto a fazer esse registro. Foi mais de um mês. O registro para mim me custou R$ 1.230,26. Após isso, segunda parcela do imóvel no dia 1º de janeiro. Mesmo valor da anterior, R$ 668,70. A reforma desse imóvel, mais ou menos finalizada em 16 de janeiro, me custou de mão de obra R$ 3.500. O material dessa reforma, exatamente R$ 2.769,4. Eu consolidei esse valor no dia posterior para ter esse valor adequado, mas foi sendo gasto ao longo do tempo. A reforma começou lá em dezembro ainda. Depois disso foi feito anúncios e esses anúncios aqui foi eu mesmo que fiz e somente fiz porque ainda estávamos na transição do governo, ainda tinha muita incerteza quanto à liberação de créditos da Caixa, então eu estava tentando fazer anúncio por conta própria, gastei quase R$ 1.000 e não deu em nada, não consegui vender o imóvel por conta própria. Então veio a terceira parcela lá em fevereiro de 2023, R$ 667,9, um pouquinho abaixo daquela anterior. A quarta parcela em 1º de março e aí esse imóvel foi anunciado por meio de uma corretora. Essa corretora é do nosso parceiro correspondente bancário e ele que promove todo o processo de regularização do imóvel Caixa. Ele é um correspondente Caixa, ele é habilitado para isso e ele tem muita expertise na área, consegue fazer mágica. A quarta parcela foi R$ 667,60. Veja que ela quase não mudou da terceira para a quarta. Depois disso, a venda. E quando é que aconteceu a venda? No dia 15 de março. Em 15 dias, anunciado esse imóvel adequadamente, a gente conseguiu fazer a venda pelo valor de R$ 140.729,34. E por que esse valor quebrado? Porque a nossa venda ela se baseia no valor de avaliação da Caixa. Esse imóvel foi avaliado um pouco mais alto, no valor aproximado de 175 mil, e a aprovação de crédito do adquirente bateu 140.729,34. Então a gente pega a totalidade do crédito dele, oferece um imóvel sem entrada e faz dessa forma venda do imóvel o quanto antes. Gastei com a água do imóvel R$ 430. Depois, lucro dessa operação, qual seria? Já que eu paguei tantas parcelas, gastei tanto dinheiro, em 7/4 o valor entrou na minha conta R$ 60.769,52. E desse valor, quanto é que efetivamente é lucro? Corretagem foi R$ 8.800, pago no dia seguinte em que o dinheiro entrou na minha conta. Depois disso, a gente vai somar as despesas que totalizaram R$ 23.994,53, sem contar a corretagem e nem o imposto de renda, que deu R$ 3.953,84. E agora a gente vai saber quanto foi o lucro real dessa operação, o lucro líquido, quanto é que efetivamente sobrou para mim depois de pagar todas as contas. Exatamente R$ 24.021,15. Perceba que as despesas totais que eu tive que desembolsar, que isso é o que me importa nessa operação, quanto é que eu tirei do meu bolso? Foi apenas R$ 23.994,53, que é menos, um valor inferior
ao lucro líquido que eu tive, sendo que foi depositado 60 mil, então me sobrou 48.015,68. Esse foi o dinheiro que ficou na minha conta. Depois disso, a gente vai analisar os meses da operação. Como eu fiz a compra em setembro e vendi em março, foram 6 meses com o imóvel. Esses 6 meses com um investimento de 23 mil, tendo um lucro de 24, o ROI total é de 100,11. Sendo que se a gente dividir isso por mês, me dá uma média de 16,69 de ROI. E então, meu investidor, é ou não é um bom negócio fazer a aquisição do imóvel por meio de financiamento bancário? Com um valor de investimento bem reduzido, um aporte pequeno de valor se considerado mercado imobiliário, a gente consegue alavancar muito o nosso negócio, porque a margem de lucro é praticamente a mesma daquele que se eu tivesse pago à vista. Como a nossa pretensão é vender o imóvel rápido e no menor preço possível, a gente conseguindo êxito na venda, a gente vai receber logo o dinheiro de volta e já vai poder utilizar esse valor para reinvestir. O que importa é que com o crédito você vai conseguir sim obter grandes margens de lucro com pequenos investimentos. E eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer coisa, entre em contato conosco. A gente está sempre à disposição para tirar suas dúvidas.